Glória a Deus, estamos aqui na presença maravilhosa do Senhor para mais uma lição bíblica direcionada à classe juvenis. Na bênção de Deus, queremos mais uma vez agradecer aos pastores, obreiros, obreiras, homens e mulheres de Deus que estão assistindo na bênção do Senhor. Então, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor e a todos aqueles que com alegria, que com harmonia e com desejo pesquisam e estudam a palavra de Deus. Então, a todos os nossos obreiros e obreiras no Rio Grande do Norte, nós aqui estamos com muita alegria para falarmos algo sobre esta lição tão preciosa. Sou o evangelista Souza, aqui da cidade de Currais Novos, e nós hoje vamos falar sobre esta temática tão interessante, que é exatamente sobre os profetas menores, hoje dando uma pequena ênfase no profeta Jonas e o profeta Miqueias. Então, com as considerações iniciais, o pastor Túlio, ali, na Assembleia de Deus do Catunda. Paz do Senhor, evangelista Souza, a todos os professores, superintendentes de escola bíblica dominical, alunos também, que terão acesso a esta aula, e Deus possa, assim, os abençoar, iluminando a vossa mente, para que vocês possam, assim, aderir esse conhecimento adicional, esse subsídio que aqui será efetuado para a edificação e crescimento espiritual e teológico dos amados alunos e irmãos. Amém. Então, hoje, a lição é sobre Jonas e Miqueias, esses dois profetas, dentro aí da temática, da temática geral, que é exatamente os profetas menores. A referência bíblica está em Miqueias 6:8, que diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus? Esta pergunta é exatamente para provocar uma reflexão espiritual, teológica, na vida de todos nós. Então, é uma lição bem interessante, porque além de estar falando sobre vários profetas, os profetas menores, prossegue aí falando acerca desta mensagem. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Jonas capítulo 1, versos 1 ao 4, e também em Miqueias capítulo 4, versículos 1 ao 3. Vou ler aqui apenas alguns versículos de cada um deles. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, prossegue dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Miqueias capítulo 4, versos 1 ao 3, vou ler também apenas o primeiro versículo, que diz, Miqueias 4:1, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido do cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Então é bem interessante aqui a leitura dentro dos livros destes profetas. Os objetivos é descrever exatamente, os objetivos descrevem o chamado e a fuga do profeta Jonas, depois destaca a magnitude da misericórdia divina presente na mensagem do profeta, principalmente do profeta Jonas, e elenca o juízo divino e as promessas de restauração anunciados pelo profeta Miqueias. Então, é bem interessante aí que os professores e as professoras que estão ministrando para os juvenis que possam destacar a vida desses dois profetas, entendendo o trabalhar de Deus na vida de cada um deles e como o Senhor nos ensina quando nós estudamos a vida destes homens e mulheres de Deus. Primeiramente, destacando o profeta Jonas, que é o tópico número 1, o tópico primeiro aqui desta lição. É importante aqui que o professor ele fale um pouco sobre o profeta Jonas, mas sempre colocando a ênfase nos planos de Deus, que são sempre os melhores, e por isso devemos obedecer a sua ordem. Então é interessante que a gente, ao falar sobre a biografia desses homens e mulheres de Deus, a gente tenha sempre em mente que o interesse não é simplesmente dar uma aula sobre a biografia desses homens ou dessas mulheres de Deus, mas sim destacar o trabalhar de Deus na vida e no ministério deles. Exatamente isso, né? Porque Jonas inicia-se aí com a identificação do profeta, no próprio livro diz que ele é filho de Amitai, quando ele recebe exatamente a comissão de Deus para anunciar o julgamento de Nínive, que é a capital da Assíria, que é a principal cidade do Império Assírio. Então, o profeta ele foi exatamente convocado pelo Senhor, nosso Deus,
para anunciar essa iminente destruição que iria acontecer sobre a cidade. Mas a gente entende que sempre as coisas de Deus, principalmente os juízos, a maioria deles sempre estão condicionados à misericórdia e ao arrependimento. É isso que Jonas não compreendeu na mensagem de Deus. Mas o Senhor chama o profeta para que pregue a esta nação. Sobre a Síria, tanto o livro de história como os relatos bíblicos nos deixam, sim, a entender e a compreender que a Síria era realmente uma nação cruel e que sempre atuou para prejudicar o povo de Deus, né? Principalmente o povo de Israel, que estava, naquele momento, sendo subjugado, onde o império da Assíria havia levado as 10 tribos do norte e havia trazido muitos estrangeiros para a terra de Israel. E isso não somente havia provocado uma visão, assim, uma concepção do profeta acerca disso. Então, sobre esse primeiro tópico, o pastor Túlio também pode aí tecer considerações acerca sobre o profeta Jonas, este profeta tão nacionalista. Então, é importante, evangelista Souza, professores, alunos, que nós também destaquemos essa atuação de Deus, pois o intuito, a ideia original do livro é apresentar essa soberania de Deus, o controle de Deus. E Deus sempre atua desta forma, ou seja, os seus planos são superiores aos planos e os desejos humanos. E Deus atua na vida do profeta Jonas quando ele o chama para que leve uma mensagem e gere nas pessoas arrependimento. Porém, Jonas, por ser um profeta nacionalista, como esse primeiro tópico ele nos informa, tinha essa resistência de pregar, pois ele sabia de uma das características de Deus, que é a misericórdia, que se os ninivitas eles se arrependessem do seu mal, o Senhor os perdoaria. E essa era a intenção de Jonas, ou seja, de não ir a Nínive, porque ele sabia que se ele se arrependesse, Deus usaria para com eles de misericórdia e os perdoaria. Então perceba que Jonas, por ser um profeta nacionalista, havia essa limitação, essa barreira que na mentalidade de Jonas limitaria também a ação de Deus, mas a ação de Deus ela não está limitada a geografias humanas, mas a ação de Deus ela transpõe todas essas barreiras. Então, que os professores eles possam trazer essa principal característica de Deus, essa atuação da misericórdia na vida daqueles que se arrependem do mal e a maneira que Deus usa o profeta levando uma mensagem de arrependimento a fim de conduzir o povo de volta a Deus, de levar o povo a essa consciência de arrependimento e conversão. Essa era a principal característica e a atuação de Deus para com aquele povo. Então Jonas sabia dessa característica de Deus e toma essa decisão inusitada de andar na contramão da vontade de Deus. E isso nunca dará certo na vida humana, ou seja, pois aquilo que Deus estabelece, ele sempre vai prevalecer sobre a vida de todos nós. Então essa é um ponto importante a ser destacado nesta lição. E é interessante, né, pastor Túlio, que a questão aqui não é ser nacionalista o fato do profeta ser, mas é porque naquele nacionalismo ele desejou exatamente a exclusão do outro. Não há problema nenhum de nós sermos patriotas, nacionalistas, que amam o nosso país, né? Mas que a gente também ame para compartilhar as bênçãos de Deus com os outros. Foi esse o erro de Jonas. É que esse O nacionalismo... detalhe, É, evangelista Souza, é que o que fez com que ele tivesse essa resistência de ir ali levar a mensagem é justamente a forma que os assírios atuavam com as outras nações. Eles eram cruéis quando lutavam com outras nações e essa atuação dos assírios fez com que o profeta resistisse, porque queria que Deus aplicasse o juízo sobre eles, assim disseminando aquela nação. E essa característica Deus não atuaria com ela.
exato. sobre a vida daquele povo. Então, Se a gente for fazer uma defesa de Jonas, ele diz, mas Jonas ele estava pensando no seu povo, né? Pensando na sua nação e a maneira como os assírios haviam tratado os seus filhos. Porém, no momento que Jonas ele medita que Deus poderia perdoar aquela nação cruel, é aí onde entra o erro. Jonas achava que eles não deveriam ser perdoados. Mas essa decisão não estava no controle de Jonas, porque o Senhor ele faz sempre prevalecer a sua vontade, criando exatamente os meios para que Jonas cumprisse aquela missão. Entendemos sim que os planos de Deus sempre detalhe, serão melhores, né, para nós. Pode falar, pastor Túlio. e um ponto importante, Evangelista Souza, é que os professores, eles repassem para os seus alunos que Deus nos perdoa não é pelos nossos méritos, porque se fosse por merecimento, nem Jonas, nem Israel, nem um ser humano Nem, seria digno do é. perdão de E os planos Deus. de Deus sempre Então são não é por melhores. merecimento. É. Devemos Sim, sim sempre obedecer a sua ordem, né? Mesmo que isso signifique, assim, renunciar às nossas próprias ambições. Então, prosseguindo com a temática, uma escolha complicada, porque quando ele recebe a ordem divina para cumprir a missão, Jonas decidiu seguir na direção oposta. Então, é importante que os professores e as professoras mostrem aos alunos que a gente nunca pode fazer uma decisão contrária à vontade de Deus, porque haverá consequências. Porque veja que Jonas ele encontrou os meios possíveis para desobedecer. E às vezes, aqueles meios possíveis que nós encontramos para desobedecer a Deus, possa ser que gere em nós uma compreensão de que Deus está trabalhando. Porque, imagina aí, Jonas compra a passagem, encontra exatamente aquele navio que ia para Tarsis. Certamente ele poderia achar, se as circunstâncias estão se abrindo, então Deus está. Quer dizer, nem sempre as oportunidades que surgem são de Deus. Mas sim as oportunidades que surgem, se nós não soubermos usar estas oportunidades, a gente pode tirar uma outra interpretação acerca dos fatos. E foi isso que Jonas fez. É por isso que muitos estudiosos atribuem a localização exatamente a uma antiga colônia fenícia na Espanha. Mas no meio dessa viagem, Deus faz o quê? Deus usa os meios naturais para falar com Jonas. Imagina ali, porque diante de tudo aquilo, Deus estava falando com o profeta, a ponto dele mesmo reconhecer na fúria do mar e no desespero daquelas pessoas que iam juntamente com ele naquela viagem, quando aquela grande tempestade se levantou no mar, quando os marinheiros consideravam ali como uma punição aos deuses, e depois aqueles marinheiros compreenderam que aquele homem estava certamente devendo alguma coisa. Então, depois que tiraram sorte, interessante como é que Deus trabalhou aí. Quando eles tiraram sorte, a sorte caiu exatamente sobre Jonas. Então, Deus trabalhando aí até nisso. Jonas admite exatamente a sua desobediência e consentiu que lançasse ao mar. E os homens acreditaram e lançaram Jonas ao mar. Porque se aqueles homens não tivessem acreditado, eles não teriam lançado. Quer dizer, mas também o desespero, a tempestade, o medo de morrer, aqueles homens tiveram ali. A ponto de quando eles se desfizeram, né, daqueles bens materiais que iam no navio, e aquilo não aplacava a ira da natureza, que na realidade era a ira da natureza, mas no sentido espiritual era a ira divina, era Deus exatamente trabalhando para exatamente Jonas admitir a sua desobediência, e ali Jonas o consentiu para que fosse lançado ao mar. É interessante que a palavra de Jonas se cumpre mesmo. Quando eles lançam Jonas ao mar, imediatamente aquela tempestade se acalma, e ali a misericórdia de Deus é manifesta, porque eles também acreditaram. Então é a grande misericórdia, né? Deus envia aquele grande peixe que engole a Jonas, e quando ele manteve em seu ventre por 3 dias, não adianta aqui a gente explicar isso do ponto de vista biológico. Eu vejo muitas pessoas dizendo, cadê? Como é que pode um negócio desse? Como é que um homem consegue ficar 3 dias dentro de um peixe? Verdade, não pode. No sentido biológico, no sentido natural, não pode. Claro que não. Porque ali houve um trabalhar de Deus. Então, aqueles que contestam os milagres da Bíblia, eles querem contestar pelas vias naturais. Dizer que coisa sem lógica, né? Um grande peixe engole alguém, ele morreria logo. Sim, verdade, morreria.
Mas o milagre de Deus acontece exatamente isso, pelo fato de Jonas ser engolido e não morrer. Deus já estava trabalhando aí, a ponto de Jonas ficar 3 dias no ventre daquele peixe. Então o profeta ora, Deus se compadece, dá uma ordem para que o peixe vomite a Jonas na praia. Aí, pastor Túlio, mais algumas considerações aí sobre estes acontecimentos, e na realidade se torna aí um grande marco na história profética, porque não se explica isso em linhas naturais. Não se explica, mas não se explica mesmo. Verdade. O segundo ponto aqui fala sobre a profecia de Jonas, em continuidade a respeito do profeta Jonas. E esse segundo subtópico aqui mostra a respeito do tema central da profecia de Jonas. Então, quando nós observamos os livros da Bíblia, em sua estrutura, eles possuem uma ideia central do autor, ou seja, o profeta, ao profetizar, havia um tema central de suas profecias. E tratando-se aqui do profeta Jonas, a mensagem central do livro de Jonas é a magnitude da misericórdia divina. Então, quando nós formos ler o livro de Jonas, todo o desenrolar da história gira em torno para beneficiar esse tema central, ou seja, a magnitude da misericórdia divina, ou seja, a própria história do profeta consiste a respeito da mensagem central de seu livro. Ou seja, Jonas fugiu da comissão divina e por isso quase morreu. Ao se arrepender dentro do ventre do peixe, em profundas trevas, Deus o concedeu uma nova oportunidade e ele não desperdiçou. Ele anunciou 40 dias o juízo de Deus sobre Nínive. O que acontece é que a cidade se converte, desde a cúpula até os animais humilharam-se diante do Senhor. Deus então prometeu que não os destruiria, pelo menos durante aquela geração. Então perceba que o Senhor é muito misericordioso, mas nós não podemos desprezar a misericórdia de Deus, muito menos determinar quem a merece ou não, como Jonas queria fazer, determinar quem era digno e quem não era da misericórdia de Deus. E nós não temos essa capacidade, nem a gente foi chamado para esse ofício. Então perceba que a mensagem central, o tema central da profecia de Jonas, a gente vai perceber que no desenrolar da história do próprio livro vai favorecer e vai apresentar essa magnitude da misericórdia divina. Exato. É Deus atuando com essa principal característica. Isso a gente aprende, né? Entre os professores repassam para os seus alunos que a gente não pode fugir da vontade de Deus. A gente aprende com o exemplo de Jonas para que nós sejamos obedientes à vontade divina. E se formos desobedientes, as consequências virão. E sobre essa temática central, né, da profecia de Jonas, é bem interessante isso aí que o pastor Túlio colocou, falando sobre a misericórdia divina, que realmente o tema central do livro de Jonas é mostrar que um povo que na realidade era cruel e que até havia, né, subjugado o povo de Israel, realmente a gente lê a Bíblia e o Império Assírio e Nínive também sofreu juízo divino, mas no momento que aquele povo se arrependeu, naquele momento em que eles estavam na posição de arrependidos, o Senhor demonstrou a sua misericórdia. E é essa exatamente a grande temática do livro de Jonas, onde é a mensagem central, onde ele realmente anunciou durante 40 dias. Eu quero crer assim que Jonas, ele pregou ali, diz que ele pregava e dizia, né? Quer dizer, ele pregava a palavra e terminava naquela temática. Não creio que ele pregava só aquela mensagem ali, como alguns entendem. Respeito quem entende que só era aquela mensagem de Jonas, mas diz que ele pregava e dizia. Então, aquela mensagem da subversão da cidade à destruição foi exatamente uma mensagem que eles entenderam que o profeta estava com uma mensagem de Deus. E ali gerou um arrependimento neles, principalmente o rei, né? A cidade se converte, desde a culpa até os animais que se humilham diante do Senhor, e Deus então promete que não destruiria. Pelo menos para aquela geração. Lógico que depois nós temos outras profecias acerca da destruição de Nínive, mas aquela geração Deus preserva por causa da sua misericórdia.
entendemos que Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Então, é importante que os professores ressaltem isso, dê ênfase à misericórdia de Deus, mostrando aos seus alunos que não devemos desprezar nunca a sua misericórdia, e muito menos determinar, como o pastor Túlio falou, quem merece ou não, porque o nosso trabalho nosso dever é exatamente pregar para as pessoas que precisam de Deus. Então, sob a magnitude da misericórdia, vamos abordar aqui, porque vamos falar agora sobre o profeta Miqueias, né? A gente tem que compreender exatamente essa misericórdia divina e aceitar que Deus também tem critérios próprios, insondáveis, para determinar de quem ele se compadece. Decidir poupar um povo que era inimigo de Israel e que já havia feito mal. Contudo, Deus, que com essas profundezas do coração do homem, com essa sua história e ignorância, é o Senhor que demonstra salvação. O que a gente entende com isso é que aquelas pessoas, mesmo aqueles que zombam de nós, aqueles que não concordam conosco, aqueles que desejam até o mal do povo e da igreja, a gente tem que ter uma mensagem de misericórdia para que eles se convertam ao Senhor. Pode ter aí comentários exatamente sobre essa magnitude, e nós vamos falar um pouco também sobre o profeta Miqueias, mas pode falar aí sobre esperança em tempo de crise? Dentro do profeta Miqueias. Pode falar. A respeito do profeta Miqueias, nós acabamos de falar a respeito de Jonas, e agora a respeito do profeta Miqueias. Então, acompanhando essa estrutura dos livros, o profeta Miqueias também ele possui um tema central da profecia que ele ali fala. Então, o tema central de Miqueias é apresentar o juízo divino e a salvação messiânica como tema central de seu livro. Ou seja, o profeta ele é contemporâneo de Isaías e Oséias, e detalhe, o professor deve incentivar os seus alunos a se aprofundar cada vez mais no conhecimento desses livros proféticos, pois apresentar a eles para que eles conheçam a estrutura do livro, mostrar qual é o tempo em que aquele profeta atuou, porque tudo isso, todo esse contexto histórico vai trazer uma base, um subsídio considerável para que haja compreensão em todo o livro e as profecias e os oráculos que ali o profeta ele fala. Então é importante falar a respeito desse tema central. Então, o segundo ponto fala a respeito dessa esperança em tempos de crise. Essa esperança em tempos de crise. E quando fala em esperança em tempos de crise, o cenário que Miqueias atua era um cenário de grande crise, de dificuldades ali, pois apesar do cenário ser de completa destruição em razão dos pecados cometidos pelos reinos de Israel e Judá, e a gente já fez em aulas passadas essa distinção a respeito de Israel, que é uma referência ao reino do norte, e Judá, que é uma referência ao reino do sul, a essa diferenciação a respeito deles, o Senhor manteve uma promessa esperançosa de restauração. Então Deus trataria com eles, porém não os aniquilaria, não os destruiria. Por fim, Deus restauraria a eles. Que misericórdia poderosa de Deus sobre a vida de seres humanos. Então perceba que Deus ele atua ao longo da história, mostrando esse propósito de salvação. É o principal tema da Bíblia. E quando percebemos, diante de todos os livros, a gente vamos ver essa atuação misericórdia de Deus, o perdão divino que dita na cruz. Então isso é o tema central de toda a Bíblia, essa restauração, esse perdão, essa misericórdia de Deus mostrando o plano redentivo sobre toda a raça humana. Então, ele atua desta forma sobre a vida daqueles que estão precisando de restauração. Então, era um período de crise, mas esse período de crise não anulou a promessa de Deus, ou seja, Deus trataria com eles, mas traria sobre eles também um tempo de restauração. Destacando que Miqueias, exatamente, ele anuncia o nascimento de Jesus na cidade de Belém. E tu, Belém, terra de Judá, de maneira nenhuma és a menor das capitais de Judá, né? Porque de ti será o guia que há de apacentar o povo de Israel. Então, essa mensagem ela foi até confirmada no Evangelho segundo escreveu São Mateus, porque ele
O profeta Miqueias é o profeta habitante do Reino do Sul, mas ele profetizou tanto para Israel como também para o Reino do Sul. E aí, falando sobre exatamente essa esperança, né, em tempo de crise, porque era um cenário exatamente de completa destruição, pecados cometidos pelos dois reinos, tanto Israel como Judá, mas Deus, o Senhor manteve a sua promessa. Então é interessante que os professores mostrem que mesmo que os homens cheguem a se corromper, mesmo que a própria nação escolhida, que foi a nação escolhida de Deus, chegue a perder, às vezes até a esperança naquele momento, mas Deus manteve a sua promessa, uma promessa de restauração. Por isso que Miqueias é um profeta de restauração. A gente vê quando ele profetiza acerca da vinda do Messias e que ele exatamente foi chamado para restaurar o povo, né? Nós temos aí a ordem espiritual, o tempo em que o Senhor governará o mundo a partir de Jerusalém, onde Jerusalém seria ou será o centro. Mas e será um período de paz, felicidade e santidade. Claro que isso aqui tudo está no futuro, onde o reino de Deus será estabelecido. E o Senhor vai voltar exatamente para destruir as forças do mal. Então, essa esperança deve estar em nosso coração. O professor tem que Então, mostrar isso aos seus alunos, né, pastor Túlio? Pode falar. o Evangelista Souza, é interessante a respeito disso, que algumas pessoas, por não terem esse conhecimento, acabam achando que pelo livro profético que está no Antigo Testamento, apenas aquilo que foi falado fica retido naquele tempo. E a gente percebe essas profecias que elas rompem os períodos a ponto de mostrar algo futurista. Então é isso que acontece aqui no livro de Miqueias, apontando essa esperança a respeito da volta de Cristo, o estabelecimento do reino. E é importante o professor alertar os alunos e mostrar a realidade desse aspecto nas profecias de alguns profetas, nos livros proféticos do Antigo Testamento. Verdade, até porque muitas coisas que estão no Antigo Testamento, lógico que elas foram ditas de uma maneira literal, e que no sentido literal elas não têm hoje mais aquele cumprimento. Mas o viés profético, a hermenêutica bíblica, a mensagem teológica, a mensagem moral, a mensagem de esperança, ela permanece. Senão a gente teria a Bíblia como um livro qualquer, né? Mas essa esperança ela deve habitar exatamente o coração dos crentes de maneira que aguardem a volta do Senhor. Então, fazendo aqui já as conclusões, minhas conclusões finais, queremos exatamente chamar a atenção para a mensagem do profeta Jonas, uma mensagem de Deus, a misericórdia de Deus em que ele demonstra uma misericórdia para um povo cruel, e a mensagem do profeta Miqueias, que é uma mensagem de restauração. Então, é exatamente essa mensagem de Deus para nós. Aprendemos na história do profeta Jonas que mesmo que a gente tente desobedecer à voz divina, mas o Senhor sempre é superior às nossas vontades. E o Senhor designa, e o Senhor restaura, e o Senhor tem o controle do tempo e da história sobre nossas vidas. Do profeta Miqueias, nós aprendemos que mesmo que o seu povo, a nação, se desvie do Senhor, Deus ainda tem uma mensagem de misericórdia para que esta seja restaurada. Então, na minha conclusão aqui, pastor Túlio também já fazendo a sua, queremos chamar exatamente a atenção do professor, ele tem que conversar com os alunos sobre essa esperança de restauração que foi anunciada pelo profeta Miqueias e, ao mesmo tempo, o dever de obedecermos a Deus e não expor sempre a nossa vontade, porque Deus até permitirá que a gente o desobedeça, mas as consequências nós não teremos controle sobre elas. Então, já tecendo também as minhas considerações finais, isso aí é realidade. Ou seja, quando a gente faz a junção desses dois profetas, na atuação deles, naquilo que eles falariam, que eles profetizariam sobre a vida da nação, a gente identifica o principal aspecto de Deus, que é a sua misericórdia. Apesar das pessoas estarem intensificadas, distantes de Deus, Deus ainda mostra a sua misericórdia, enviando profetas para alertar o povo, para que eles se arrependam e assim o juízo de Deus seja revogado sobre a vida deles e eles alcancem perdão do Senhor. Então, que isso ele possa ser destacado em sala de aula, mostrando essa realidade, essa característica principal de Deus. Que Deus abençoe os professores, os alunos e que tenham certamente uma ótima aula de crescimento
e de conhecimento teológico e de aprofundamento espiritual nas leituras e nos destaques bíblicos que serão feitos em sala de aula. Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos nós e que esta aula seja sempre uma aula abundante e os alunos possam aprender e os professores possam facilitar esse aprendizado. Deus abençoe.